paz do Senhor, queridos amados irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal do YouTube, para honra e glória de Deus. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o feudalismo, uma atividade de história sobre a sociedade medieval daquela época, ok? Então vamos lá. A primeira definição: a organização social política no feudalismo era constituída por terras e títulos da nobreza eram doadas pelo rei como recompensa por suas participações nas batalhas, e econômica baseada em sua posse. Da terra, o feudo ele era a propriedade rural que obrigava o castelo fortificado, aldeias, terras para o cultivo, pastos e bosques, entre a Europa Ocidental e a Baixa Idade Média. Essa é a definição sobre o feudalismo. Vamos falar sobre a sua origem. Qual é a origem do feudalismo? Qual é a constituição referente à origem do feudalismo, a civilização daquela sociedade naquela época? O Império Carolíngio. Ele era nomeado pelo rei, ele precisava de aliados para defender suas fronteiras contra os seus inimigos. Ele fazia doações de terras aos nobres leais. Foi a maneira encontrada para manter os seus domínios próprios. Ele tinha obtido através de casamentos, pois ele garantia que a terra continuaria na mesma família. As guerras. As guerras eram tomando um território pelas armas. O Império Carolíngio se desintegra. Como ele se desintegra com o tempo? E sobraram várias regiões independentes entre si, governadas por um nobre. Essa é a origem do feudalismo. Agora vamos falar sobre a sociedade do feudalismo. Quais são as constituições dos seus estamentos sociais? A sociedade estamental. A sociedade estamental ela era composta por camadas sociais que se diferenciavam pelos privilégios que possuíam. Quase não existia a mobilidade social. Então vamos lá. São os três estamentos sociais: a nobreza, o clero e os servos, e o rei que ficava no alto. O rei, qual é a definição do rei? O que ele tinha que fazer para ter um bom funcionamento do seu castelo, do seu reinado? O rei, ele concentrava pouco poder político, pois este era dividido entre a monarquia e os senhores feudais. Ele tinha um prestígio e concedia os privilégios aos nobres. A nobreza. A nobreza era proprietária de terras. Dentro do seu feudo, aplicavam as leis e concediam os seus privilégios. Comercializavam com os vizinhos. Administravam a justiça, declaravam a guerra e faziam a paz. Essa é a parte da nobreza. O clero. O clero, a mais poderosa instituição feudal do feudalismo. Era proprietária de terras e influente nas relações sociais. Mosteiros foram responsáveis pela conservação de manuscritos. Tinha também uma rede de apoio para peregrinos, guerreiros e doentes. Uma definição sobre a rede de apoio para os peregrinos, guerreiros e doentes: eles ficavam posteriormente na igreja ou em casa de algum clero. Os servos. Qual é a parte do servo? Qual era o seu trabalho?
o que ele fazia em seu trabalho? Será que ele recebia alguma coisa em troca? Será que ele pagava impostos? Será que ele pagava uma taxa, outra coisa? Né? Então vamos lá. O trabalho feudal estava fundamentado na servidão, subordinados a uma série de obrigações, como impostos e serviços. Os senhores feudais deveriam protegê-los. Vilões. O que significa vilões? São homens livres que moravam nas vilas. Ministeriais. O que é ministeriais? Se ocupavam da administração do feudo e os escravos empregados no serviço doméstico. Ok? Uma definição muito linguística sobre os servos, que ele pagava imposto. Mesmo que ele trabalhava, tinha de tudo, tinha comida, tinha tudo, que o rei dava para eles, mas eles pagavam os impostos. Cada família pagava um imposto pela casa, por tudo que tinha. 4. As partes de um feudo. Quais são as partes de um feudo? São o castelo fortificado, onde morava o senhor, a morada do senhor feudal e sua família. E também era um refúgio para os camponeses quando o feudo era atacado. O manso servil. O manso servil eram terras onde os camponeses construíam sua casa e cultivavam produtos agrícolas. Moinho e forno. O moinho e forno eram equipamentos constituídos pelo senhor feudal e utilizados pelos camponeses, mediante pagamento de uma taxa. Tinha também uma transformação de grão em farinha e assar os alimentos. O manso senhorial, ele tinha terras reservadas ao senhor feudal e família. E também os camponeses deveriam trabalhar nessas terras em determinados dias. O manso comunal. O manso comunal, ele era usado pelo senhor feudal e pelos servos, servia de pastes para os animais. O bosque era a madeira e animais de caça. Só o senhor feudal tinha autorização, tinha constituição, né, de autorizar para cortar alguma árvore. Se alguma pessoa cortasse alguma árvore sem a autorização do feudo, essa pessoa era excluída do feudalismo. Né? Grandes animais, autorizar a corte de árvores. Agora, na quinta aqui a gente falar sobre a política. Como era a política do feudalismo? Depois a gente vai entrar na economia e sua crise do feudalismo para finalizar. A política. O poder político exercido pelo senhor feudal ele possuía um exército, cobrava impostos, como eu falei, distribuía justiça entre a sociedade, tinha a obrigação de proteger os seus servos, porque os servos eram os mais que trabalhavam no reinado. Eles construíam um castelo fortificado e defendiam seus domínios com muralhas. Quando um senhor feudal necessitava de apoio para a guerra, fazia alianças com outros nobres, que é a nobreza de outro reinado, que fazia parte. Homenagem. O que significa homenagem? Porque quando o senhor feudal necessitava de apoio para a guerra, fazia alianças com outros nobres. Isso era referente a uma palavra-chave, homenagem. É um juramento de fidelidade. O senhor feudal, com mais recursos, se tornava suzerano e o outro vassalo. Em retribuição, recebia terras ou as rendas do moinho. O vassalo
deveria defender o suzerano e acompanhá-lo em caso de conflito em uma guerra. Os membros do clero poderiam ser senhores feudais. Então, eles não queriam ser senhores feudais, mas sim membros do clero, só isso. Beleza? Bom, uma parte muito interessante que a gente vai estudar agora sobre o feudalismo é a sua economia, que cresceu e abaixou num tempo muito esperado. Então vamos lá. A sua economia tinha uma produção autossuficiente, destinada ao consumo local e não ao comércio em larga escala. Então vamos lá falar. Excedente de boas colheitas eram trocadas em feudos vizinhos ou nas feiras locais da região. O comércio ocorria através do intercâmbio de gêneros e não em moedas. As moedas existiam e eram emitidas por cada feudo. Então, pela comercialização, por várias outras constituições em sua economia, começou a crescer pelo seu comércio, de vender frutas, de vender objetos, artesões, como garrafas de barro, copo de barro, várias outras coisas que eles vendiam em sua comercialização nas feiras locais, ou faziam um intercâmbio com outros reinados para vender. Eles faziam tipo uma troca. Um reinado fazia a compra de outro e o outro fazia do outro. Ok? Agora aqui, para finalizar, a gente vai estudar sobre a crise do feudalismo. Bom, no início da crise do feudalismo, depois foi se desenvolvendo o seu comércio nas aldeias. O êxito rural. Com o êxito rural, o crescimento populacional provocou ampliação da área de plantio. Os senhores feudais passaram a cercar as terras comunais. A expulsão dos servos, porque os servos foram expulsos do reinado. Com o crescimento das cidades, mais oportunidade de trabalho e liberdade eles tinham, porque estava crescendo o comércio, mais atrativos para os servos. O crescimento das cidades entre as cidades do feudalismo. Com o desenvolvimento de comércio e das cidades, ampliaram as fontes de renda na sociedade. O poder foi se concentrando nas mãos do rei e as vilas e cidades conquistaram mais autonomia. O soberano concedia a intenção fiscal e jurídica e a importância do feudo diminuía. A partir do século VIII, que veio a crise do feudalismo naquela época. Depois que passou pela essa crise, o dinheiro ganhou muito mais espaço, porque estava diminuindo, a comercialização estava muito afetada, porque muitas pessoas não faziam compra de suas mercadorias, mas depois começou a se desenvolver de pouquinho em pouquinho. Com o dinheiro começou a adquirir mais valor do que a terra dos proprietários. As relações de produção passaram a ser baseadas no trabalho livre e assalariado. A centralização do poder político no reino. Os senhores feudais perdem a importância, novas relações sociais surgem na Europa. O surgimento da burguesia. Como foi o surgimento da burguesia? Foi uma nova camada social ligada às atividades comerciais e bancárias. Os burgueses apoiavam a centralização do poder nas mãos do rei. Se apenas uma pessoa cobrasse impostos
e controlassem as fronteiras, seria mais fácil fazer negócios. Então, vamos parar por aqui. Se apenas uma pessoa cobrasse impostos e controlasse as fronteiras, seria mais fácil fazer os negócios. Então, o rei, ele propôs para o clero e para os servos pagarem impostos. Se não pagasse impostos, seria mais fácil fazer negociação com outros reinados. Então, com essa constituição, iria crescer mais o comércio muito mais rápido do que seria. O renascimento comercial. Do sistema feudal ao sistema capitalista, teve uma mudança lenta e gradual. Do sistema feudal ao sistema capitalista de sua região, entre os seus proprietários, vizinhos e locais. Ok, pessoal? Então, foi essa definição que eu queria falar com vocês hoje sobre essa atividade de história, sobre o feudalismo. Primeiro, a definição. Segundo, a sua origem, a sua sociedade. Em terceiro, quarto, a parte de um feudo são o castelo fortificado, manso servil, moinho e forno, manso senhorial, manso comunal e o seu bosque. 5. Política. 6. Economia e a sua crise do feudalismo, que começou desde o século VIII, depois foi se desenvolvendo com suas ampliações constituídas. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje sobre essa atividade de história sobre o feudalismo. Eu deixarei aqui no link da descrição essa atividade que eu fiz. Deixarei aqui o texto sobre o feudalismo para vocês entenderem mais, se vocês quiserem entender e ler com bastante atenção. Amém? Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, que cada dia estarei postando novos vídeos a cada dia. Deixe seu like, deixe aqui no comentário se você teve alguma definição muito aprofundada sobre esse assunto. Se você entendeu, deixe aqui no comentário, pode fazer perguntas que eu estarei respondendo. Amém? Tenha uma ótima sexta-feira, que Deus abençoe o seu dia, que Deus possa abençoando o seu trabalho, abençoando os seus estudos, abençoando tudo que você está ampliando em sua vida. Que Deus possa estar cada dia. Mas que você possa estar tendo fé, tendo uma boa ampliação que você faz na sua vida. Amém? Um ótimo dia e até mais. When I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know. Ninguém precisava de aliados para defender suas vidas. Foi a maneira de encontrar para manter seus domínios. Feita a lei, somos para